Bem, pedagogicamente, vamos explicar um pouquinho do projeto de lei. Ele está dividido em 5 artigos. O artigo 1º, ele altera o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, Lei 6.880, de 1980. Mas altera em quê? Altera quanto a proventos integrais, quanto a proventos proporcionais. As situações que serão proventos proporcionais ou proventos integrais. O artigo 2º do projeto de lei altera a Lei 3.765, de 1960, que é a Lei das Pensões. Vai alterar em que sentido? A proposta é para alterar em que sentido? Alterar na contribuição, ou seja, saindo de 10,5%, que é a contribuição atual, e passando para 14%. E a outra proposta de alteração é que a pensão deixe de ser integral, porque a partir de 13.954 de 2019, manteve a integralidade para as pensões, e aí esse projeto dele está deixando de ser integral e coloca a pensão 50% dos proventos do militar que veio a falecer. Aí 50% acrescido de cotas de 10% por cada dependente. A outra alteração, sim, e altera também o tempo de contribuição, esse também é muito sério. Quem não tem o direito adquirido, né? Ou seja, quem não tem os 30 anos, né, com a Lei 13.954, 2019, aí, exemplo, 28 anos de serviço, dos quais 25 anos de Forças Armadas e 3 anos de INSS. Faltaria quanto? 2 anos para ir para a reserva para aqueles que têm direito adquirido. Só que, pelo projeto de lei, seria 100% do tempo faltante. Ou seja, o militar teria que trabalhar mais 2 anos. Então, se tem 28 anos, faltam 2, teria que trabalhar 4 anos. É como se fosse um pedágio que hoje é aplicado aqui em Pernambuco, só que não é 100%. São frações, né, dá meses de trabalho a mais. O 4º artigo do projeto revoga alguns dispositivos da Lei 13.954, e o 5º artigo do projeto diz que vai entrar em vigor a partir da publicação. Obviamente, em face de alguns princípios, como o princípio da noventena, né? Ou seja, se esse projeto, porventura, fosse aprovado, tornasse lei, né? Só alguns dispositivos só entrar em vigência após 90 dias da sua publicação. Por quê? Porque principalmente estaria alterando a contribuição, a alíquota de 10,5% para 14%. Okay? Mas os demais institutos que se forem alterados entrariam de imediato em vigência. Publicou, no outro dia já entrava em vigência, salvo a majoração da contribuição de 10,5% para 14%. Esse é o panorama desse projeto de lei, e nós tratamos de esmiuçá-lo, né, em 5 vídeos. 5 vídeos. E aqui eu faço uma análise de cada vídeo. O primeiro vídeo a gente vai tratar de proventos, né? O que esse projeto de lei veio tratar sobre, deixando em que situações os proventos militares deixam de ser integrais. A maioria hoje a regra é que seja integral, mas pelo projeto de lei só seria integral se fosse em caso de reforma por incapacidade definitiva. Os demais casos seriam calculados, por exemplo, reserva a pedido, quando o militar preenche o requisito. Nesses casos seriam calculados pela média aritmética simples, ou seja, pegaria-se a contribuição desde 1994, por que 94? Por causa de emendas constitucionais que alterou o sistema previdenciário. Então, pegaria as contribuições desde 94, exemplo, o militar que entrou como soldado em 94 e hoje ele é major. Então, pegaria as contribuições, fazia uma média aritmética e chegaria a um valor. Obviamente, não era o mesmo valor que o militar está recebendo hoje. E o pior, que esse valor não seria ainda o valor dos proventos do militar. Seria calculado um percentual desse valor, que seria para oficiais 60% desse valor e para as praças 70%. Então isso é que está criando o sono de muita gente. E o vídeo segundo, ou melhor, o vídeo 2, ele vai tratar sobre, isso que eu já reforcei, né? Tirar a integralidade dos proventos para tratar sobre proporcionalidade de proventos,
sobre acabar a regra de integralidade e paridade, né, ingressar a média aritmética. Então a gente vai discutir isso mais adiante. O terceiro vídeo vai falar sobre a contribuição da atividade, majorando de 10,5% desde 1 de janeiro de 2021, passando agora para 14%. Né? E também o quarto vídeo vai falar sobre a pensão, que deixa de ser integral e passa a ser 50%, ok? Então acompanhe os vídeos, passo a passo, e deixe alguns teus comentários, suas críticas, tá ok?